É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, um programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com o que os outros vão achar, com o que os outros vão pensar, com os rótulos que venham te colocar. Não ligue para nada disso, se conecte com a sua essência e viva a sua felicidade, porque é isso que vale a pena. E hoje a gente vai falar de arte, de cultura, de teatro, de mensagem de amor, de mensagem de esperança, porque a gente vai falar de um espetáculo que tem 2 apresentações agora, gratuitas, na Biblioteca Mário de Andrade, no Teatro da Biblioteca Mário de Andrade, que é o espetáculo Remetente Gandhi. Meu convidado de hoje é o Thiago Real. Bem-vindo, Thiago. Oi, obrigado. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando o trabalho. Obrigada a você. O Thiago, ele escreveu e dirigiu também o espetáculo. Isso, e atuo. E também atua, é assim, é combo completo. E enlouqueço também, porque é uma loucura. Não podia ser diferente. Então. Mas, enfim, foi uma loucura, foi um espetáculo que eu gosto de trabalhar para criança já desde sempre. Ah, que legal. E Gandhi para criança, né? Então, porque eu não tinha mais... Não tinha interesse em montar clássicos, eu acho que é uma coisa que já está ultrapassada. E aí eu estava afim de alguma coisa diferente. E, na verdade, essa ideia é de 2009. Olha. E aí um dia, assim, eu estava na internet e acabei me deparando com o filme do Gandhi, né? O filme... O do Ben Kingsley. Isso. O grande filme que tem sobre ele. E aí, enfim, vi o filme e tal. Aí eu pensei, nossa, seria... Naquela época, depois de 2009, começou a ter muito espetáculo com personalidades, com pessoas, com artistas, tipo Picasso. Naquela época ainda não tinha tanto. Aí eu pensei, nossa, imagina fazer esse espetáculo para criança. Aí eu tava num terapeuta lá, onde eu fazia umas terapias e tal. E na sala de espera tinha um livrinho para criança do Gandhi. Ai, olha só. Aí eu falei, gente, não, olha, sinal. É um sinal, né? Aí a partir dali eu falei, não, vou montar. Sincronicidade. Total. Aí eu falei, eu acho que eu preciso montar. E aí fiquei obcecado com isso. Na verdade, no início eu queria fazer um experimento. A ideia era uma contação de história. Mas aí eu até comecei a ensaiar, rabisquei alguma coisa de texto, comecei a ensaiar com uma amiga, mas é aquele negócio, a gente não tinha uma data, não tinha estreia, e aí... Sim, não teve a gente acabou fazendo outras coisas e esqueceu. Mas isso ficou na minha cabeça o tempo inteiro. E aí começou a vir pipocar ideias na minha cabeça. E tudo que vinha na minha cabeça era de um espetáculo. Aí eu falei, aí a coisa foi começando a aumentar, e eu falei, gente, eu vou fazer. Eu fiquei obcecado, sou virginiano, obcecado. Eu também, somos você também? 2. De quando? 4 de setembro. Sou mais velho que você, de 2 de setembro. Olha, mas pertinho. Não, mais velho não. É mais novo um dia. 2 dias. E você é mais nova 2 dias. Só o dia 3, ó. A gente tem o dia 3 de diferença, 2, 3 e 4. Mas de um ano de diferença. É verdade, olha só. Virginiana, sei descobrimos. bem como é que é. A gente é meio bem obcecado. Nossa, mesmo. muito. E perfeccionista, gente, é uma loucura. Imagina você fazendo todas essas coisas sendo virginiana. É uma loucura, mas é uma experiência, sendo uma experiência bem bacana. O legal do espetáculo, pelo que eu li no release, é que são 2 atores que recebem uma carta. Por isso o nome Remetente Gandhi, né? Com as mensagens do Gandhi. E eles vão descobrindo que é o Gandhi no decorrer da peça, é isso? Isso. Na verdade, são 2, uma atriz e um ator, que eles são parceiros de trabalho. E aí eles estão brigando, eles entram em cena. Na verdade, a peça começa com uma grande briga. Eles entram em cena brigando, vem a plateia, se dão conta e aí, enfim, durante a briga resolvem parar de trabalhar, não vai ter mais, não vai ter apresentação, não vai ter nada. Porque, enfim, a produção dessa peça tá uma bagunça. E aí não vai ter apresentação. Nisso aparece um personagem inesperado, que é uma tela. Uma tela que está lá como cenário, teoricamente é do cenário da peça que eles apresentariam, só que essa tela, ela ganha vida. Ah, e essa tela joga uma carta, porque assim, a gente brinca muito com
as projeções, o trabalho, a peça mistura a nossa atuação ao vivo e a ao projeção. vivo com animações 2D. Ah, que legal. E aí a gente brinca muito com os elementos que aparecem na tela, eles saem da tela e se fisicalizam. E aí então a carta começa a voar, a tela primeiro nos chama atenção, a gente para de brigar, fala, que isso, coisa esquisita. E aí de repente, da tela sai uma carta, que é a carta do Gandhi, só que está sem remetente. Então ele só nos questiona por que a gente está brigando e tal, não sei o quê, nos convida a ir para a Índia e para falar com o telão. E aí a gente, a partir disso, a gente vai atrás a gente conversa com o telão e tal, não sei o que é um personagem. E ele nos leva até a Índia, ele nos conduz até a Índia. A gente mergulha no telão e é dentro da tela. E você que faz essas projeções também, é o responsável pelas projeções, né? Sim. Também isso, gente, olha a loucura. Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu passei, dentro daquela história que eu estava falando, passei boa parte do tempo entre a contação e o espetáculo, eu passei procurando um dramaturgo. Não tinha verba. Foi tudo na raça. E aí eu não conseguia o dramaturgo, e aí cobrava muito caro, ou não... Aí eu fazia na época um trabalho de publicidade e a redatora falou, gente, ela escrevia, mas ela escrevia romance. Eu pedi pra ela, falou, não, eu não sei dramaturgia. Aí ela falou, faz você, vai fazendo aos poucos, não sei o que. Eu falei, será? Eu fui, me arrisquei. E aí o que aconteceu? As ideias, elas vinham junto com as soluções cênicas também. E com as imagens. Então, muito do que acontece, muito do que eu escrevi, eu já escrevi imaginando essa interação com o telão. Sim. Então, por isso, facilitou um pouco na direção, porque eu Quando escrevia... você escreveu, você já tinha... eu já escrevia... O caminho que você ia seguir. Exatamente. E mais ou menos solucionava a cena, porque essa interação é total, é o tempo inteiro. Então, a ação dos atores depende da ação do telão. E aí eu fui fazendo isso simultaneamente, escrevendo, o que facilitou. Claro que quando a gente chega na sala de ensaio, algumas coisas podem ser adaptadas, etc. Mas nesse tipo de trabalho que lida com projeção, e é projeção o tempo inteiro. Então não é, de vez em quando tem uma, elas mudam, não é uma projeção que fica lá estática. É personagem da peça, né? É o personagem da peça. Mais um personagem. Mas esse personagem ele aparece em alguns momentos para falar, porque a tela é o personagem. Sim, a tela é o personagem. Então, dentro dessa ideia, a tela joga imagens, que é do próprio personagem tela, mas joga imagens que acabam... conduzindo, né? Conduzindo a gente, exatamente. Ai, que legal. Na verdade, é o telão que faz a peça acontecer. É esse personagem que faz a peça acontecer. Sim. É um terceiro ator da peça, eu diria. E enfim, e é isso. E assim, vocês estrearam tem quanto tempo? A peça ela estreou em 2015, a gente fez 2015, 2016, mas aí eu parei porque tinha algumas coisas que precisavam ser resolvidas e eu também acabei abraçando outros projetos. E aí, pouco antes da pandemia, 2019, no final de 2019, eu falei, vou remontar porque eu acho que ela está inteira, eu acho que ela é muito atual, é um tema que nunca sai de moda. Atualmente está ainda mais. Né? Em 2019 também a gente estava com um problema sério aqui no país. E aí eu falei, não, vou remontar. Aí veio a pandemia. Mas aí foi bom, porque a pandemia inteira eu passei revisando a peça, criando novas, cortando coisas e criando novas cenas, novas projeções. Porque nessa estrutura que trabalha com projeção, você precisa de muito tempo prévio. Então, por exemplo, porque assim... demanda muito tempo ilustrar. Sim. E a ilustradora da peça é maravilhosa, a Nani Brisk, ela fez um trabalho divino, só que demanda tempo. Demanda tempo para ilustrar e muito tempo para animar. Sim. Então, por isso é que as coisas têm que ser resolvidas muito tempo antes, né? Meio que previamente. Eu não tenho o tempo de ir na sala de ensaio, por exemplo, eu e você vamos descobrir... Nossa, essa cena pode ficar incrível se a gente puser uma animação. Dificilmente vai dar. Uma ou outra dá tempo. Nos 2 meses de ensaio, digamos assim, mas mais do que isso não dá. A animação é muito, muito lento, é um processo artesanal até, né? Nossa, a gente vendo essas da Pixar, essas coisas, quanto tempo demora, nossa, né? Isso aí demora 5 anos. Gente, Pinóquio, do Guilherme Del Toro, você viu? Sim. Que coisa maravilhosa. É maravilhoso. Acho que foram 10 anos. É muito tempo. É uma coisa surreal, né? Eu vi vários documentários da Pixar e os filmes, em média, eles demoram 5 anos com toda aquela equipe. E o que é mais louco é que eles têm milhares de animadores e cada animador faz, às vezes, uma cena pro filme inteiro.
É uma loucura. Um trechinho da cena é impressionante, assim, porque é um trabalho absurdo. Claro, né? Eles trabalham 3D, né? A gente é 2D. Mas mesmo assim, o assim, quadro a quadro demora. Nossa. Demora para fazer, é artesanal mesmo, como você falou. Então, por isso, essa definição prévia, ela é bem-vinda nesse caso, porque não tem outra maneira de fazer. E esse período da pandemia foi bom por causa disso, né? Vocês Eu puderam fiz bastante coisa. adiantar essa parte toda. Para não enlouquecer, eu me foquei. E ainda foi bom porque você ficou com essa atividade, né? Durante esse período tão terrível aí que a gente passou. Ali 2020, 2021, nos piores momentos da pandemia, claro, nos primeiros 3 meses eu fiquei catatônico. Não sabia o que estava acontecendo, via aquela loucura toda. Todo mundo, né? Aí depois eu falei, gente, não, tô enlouquecendo, peraí. Aí eu peguei e foi ótimo pra mim, porque assim, era a minha diversão do fim de semana. Eu passava sábado de noite criando coisa. Olha, que legal. Fazendo storyboard. Eu acho que nós, artistas, assim, durante a pandemia, nós sobrevivemos muito em função desses mergulhos, né? Porque não teve outra opção. Para mim, por exemplo, eu fiquei criando muita coisa na época do lockdown. Eu entrei em contato com os textos meus da minha adolescência, 18, 19 anos e tal, que estavam guardados há muito tempo. Eu comecei a gravar no celular, eu iluminava com vela. Aí eu criei uma playlist, tem até hoje no meu canal, chama Caleidoscópio Cotidiano. Nossa, foi muito legal. Ganhei vários prêmios na época da pandemia, que tinham aquele da Funarte, sabe? Que você mandava, eles botavam, ganhava dinheiro. Foi muito legal. Acabou sendo super proveitoso. Mesmo no lockdown fechada. E eu comecei com a vela, né? Depois comprei o ring light. Aí fui melhorando. Aí a gente vai, claro. Tudo começou meio tosco e depois foi se aperfeiçoando. Mas assim, o da vela tem um carinho muito especial mesmo, até porque ficou legal, ficou um efeito legal, só a luz de vela, botava um pano preto atrás, assim, foi muito legal. E se não fosse a pandemia, eu jamais ia fazer isso. Exato. Você pode ter certeza. Exato. Então, acabou sendo sei lá, uma mola propulsora para muitos artistas, né? Eu também comecei a desenvolver um novo projeto na pandemia também. Depois que eu já estava bem encaminhado com o Remetente Gandhi, eu comecei que era um texto que eu tenho já há algum tempo, eu queria fazer, mas aí eu comecei a aprofundar e já começar a pensar nas animações também. Porque eu gosto dessa linguagem. Você sempre trabalha com animação? Então, esse foi o primeiro que eu trabalhei, mas a minha ideia é seguir trabalhando porque eu gosto dessa linguagem, eu gosto muito e as crianças adoram. Demais, né? E assim, eu pensei nessa alternativa, eu não tinha essa ideia de fazer, nunca tinha feito. Mas foi na época quando eu comecei a ter as primeiras ideias de espetáculo, a primeira ideia que me veio foi o telão. Porque assim, a minha ideia era contar a história do Gandhi, não é falar sobre paz e aí, de repente citar o Gandhi aqui e ali. Não, eu queria contar a história dele mesmo, porque eu acho a história dele importante. Sim. Ela não é muito conhecida, se sabe assim um geral, mas não sabe exatamente quem foi ele, o que ele fez e tal. Os principais eventos da vida dele. E aí me veio essa ideia do telão. Por quê? Porque a história dele é uma história difícil de contar para criança. Como deixar essa história, uma história lúdica, né? Exatamente. Eu falei, claro, gente, com telão, a gente brincando, as crianças de repente se encantam pelas imagens, pela brincadeira nossa com o telão e ao mesmo tempo vão absorvendo a história, né? De uma maneira mais super poética. Funciona. Que legal. E elas se embarcam mesmo. Sim, embarcam. É muito bacana. Eu tive relatos, por exemplo, de crianças que chegam em casa, porque a peça é para isso mesmo. Ela dá um panorama geral da história do Gandhi, porque não tem tempo de contar aquela história, né? Mas assim, a gente pega pontos importantes da vida dele. E eu tenho relatos de crianças que chegaram em casa e pediram para a mãe para ir para a internet. Olha. Teve um caso que foi muito interessante de uma menina de 4 anos de idade, porque a peça ela é a idade mais ou menos é livre, né? Mas a gente indica a partir de 6 anos porque para entender melhor a história, porque a história não é tão simples assim, embora a gente tenha deixado ela de uma maneira mais palatável. Mas a gente recomenda acima de 6 anos. A partir de 6 anos é o ideal. 6 anos, 6, 7, 8, até 10 vai, mas a partir disso aí as crianças já não gostam. Essa faixa, 6 a 10, né? 6 a 10 pega bem. E essa menininha de 4? Essa menininha de 4, ela foi a coisa mais louca, porque durante a peça
a gente dá algumas pinceladas de cultura indiana. A gente fala como que funciona o país, porque a gente faz uma viagem. Os dois personagens, eles fazem uma viagem até a Índia. Então a gente chega e conhece a loucura, e conhece um pouco de religião, um pouco da questão da cidade lá, como eles vivem junto com os animais, tal, não sei. E aí, a gente, dentro da história do Gandhi, a gente toca no assunto dos intocáveis, que são as pessoas que, porque lá... O negócio do Dalit, né? Isso, que eles são divididos em castas, e os intocáveis, eles não têm casta. E tem uma série de restrições para eles, só podem fazer determinados serviços, não podem... Naquela época, principalmente, agora mudou um pouco nos grandes centros, né? No interior ainda tem um pouco disso. Mas eles não podiam ter contato com as pessoas que têm castas e etc. E a menina... Ela ficou encantada com isso. Ela queria saber quem eram essas pessoas, 4 anos de idade, imagina. Elas queriam saber quem eram essas pessoas, como elas viviam, por que elas viviam assim. Eu fiquei impressionado, eu falei, meu Deus. E é para isso que a peça serve. Eu acho que é... Para despertar, né? Para despertar o interesse. Para ela ter contato, porque eu não tive contato com um personagem desses aos 6, 4, 10 anos de idade. Eu fui conhecer muito mais tarde. Então, eu acho interessante que a criança tenha esse contato e, hoje em dia, com a facilidade de informação... pesquisa, né? De informação. De informação que a gente tem, elas vão atrás e a gente imaginar que a gente chegar no ter o Google, né? Para quem é do tempo da Barça, da Conhecer. Chega um Google na frente, dá um tapa na nossa cara, gente. Olha que loucura. Mas é uma maravilha, você tira né? as dúvidas todas na hora, né? Gente. Você não leva para casa. Nossa, você só coloca ali e vai. O Google, oráculo divino dos tempos modernos, né? Porque assim, a gente tinha que ir para aí o guia, então. O guia de carro, né? Nossa! Antes do Waze, aquele guia gigantesco. Era uma coisa inimaginável hoje em dia. Mas a gente é dessa época. A gente pegou a transformação, né? Isso que é o mais louco. Porque as crianças já são dessa geração. Sim. Então, a gente estava até falando sobre isso antes de começar o programa, né? Que elas não sabem o que é uma fita VHS, não sabem o que é uma ficha telefônica. E nós pegamos essa época e estamos pegando também essa transformação toda. Né? Inclusive, essa linguagem visual que as crianças estão adaptadas desde que meu sobrinho com 3 anos estava assim já no celular. E isso foi uma das coisas que me motivou a fazer esse espetáculo com essa tela. A filha da minha prima, agora ela já está com 7 anos, eu acho, mas ela pequenininha, bebê, ela via os desenhos no YouTube e ela, bebezinha, ela pulava anúncio. Ela aprendeu que apertando ali já não via o anúncio e já ia. Bebê, gente. Eles já nascem, né? O chip é diferente, não tem jeito, né? E a gente tem que correr atrás. Sim, totalmente. Porque eles já nascem sabendo, a gente aprende muito com eles. Mas é uma loucura. Para quem pegou a transformação, não é fácil, não, né? E minha mãe, então, é mais difícil ainda. Ficou acompanhando. Minha mãe não conseguia mexer em controle remoto. Não dá aqui. Agora estamos sofrendo. Nossa, pois é. Não, minha mãe corre atrás. Tem WhatsApp, tudo. Mas para ela é bem difícil. Às vezes ela fala, minha filha, parece que estão falando outro dialeto. Porque não entende, não sei o que é, né, sei lá, JPEG, não entende nada disso. Ela fica com a cara. Né? O internetês, tudo. Ela fica coitadinha, perdidinha. Mas tá aí, correndo atrás, né? Porque tem que se adaptar, não tem jeito, né? É verdade. E as crianças nos ensinam muito sobre essa revolução aí tecnológica que a gente está vivendo. Sim. E vocês poderem falar de Gandhi, dessa mensagem de amor, de esperança, para essas crianças, nessa época que isso é tão necessário, né? Sim. Que o humano é tão necessário, né? Porque a gente bobeou, a gente está perdendo a humanidade. Que a tecnologia tem um lado fantástico, incrível, que nos ajuda muito, mas a gente tem que ficar com o pé ali, né? Na humanidade, né? Resgatar essa humanidade. E o teatro ajuda muito nisso. Ajuda. E é isso, né? Eles terem contato com essa pessoa... Eu acho que é importante para a formação de qualquer criança, né? Você já ter contato com uma figura como Gandhi, né? Que é inacreditável. Se você for pensar no mundo de hoje, é inacreditável o que ele conseguiu, quem era ele, o que ele fez, o que ele conseguiu fazer é realmente inacreditável. Obrigado. Então, e principalmente nesses tempos, né, que a gente tem várias guerras aí rolando simultaneamente. Pois tem essa polarização no país também, em várias partes do mundo, né,
Essa coisa das pessoas não se falarem, não se bicarem por questão de ideologias diferentes. Os extremos, né? Os extremos gritantes, as pessoas não têm equilíbrio. Não existe o caminho do meio, né? Não existe o caminho do meio. Então, a gente vive essa época de extremos e isso é extremamente complicado, nocivo. Por isso que é fundamental a mensagem aí de paz, de amor. Sim. Porque a terceira guerra tá aí, né? Não é nem terceira, já é quarta. Porque quantas guerras a gente tá no momento, gente? Nossa, nem sei. As mais famosas são duas, são mas duas, tem outras exatamente. Mas, acontecendo simultaneamente. Mas não tá fácil, não. Então, a arte nos salva, né? E nos cura nesse momento aí, né? De transformação e nesse momento tão bélico que a gente vive em todos os sentidos, né? São guerras, como a gente estava falando, em todos os níveis. Verdade. E você pegar as crianças nesse momento, isso é muito especial. A ideia é essa. E o que é interessante é que a gente está fazendo lá na Mário de Andrade e é gratuito. Olha que legal, então, gente. Não tem desculpa para não ir. Exatamente. E fora Mário, a gente também está fazendo o Circuito Municipal de Cultura, que a gente está se apresentando em vários centros culturais e casas de cultura, sempre e teatros. Gratuito. Sempre gratuito. Olha que legal. Que é um evento da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura. E está sendo bem bacana, porque muitos desses centros culturais, eles estão situados perto de escolas públicas. E aí, os centros culturais, os coordenadores convidam as escolas e as crianças vão. Por exemplo, ontem a gente fez uma apresentação lá no Centro Cultural da Juventude. Foi incrível, porque lotou o teatro e as crianças adoram. As crianças se divertem muito. Porque as projeções brincam muito com as crianças. Elas Nossa, é impressionante, assim. Porque antes de começar a peça eu coloco umas vinhetinhas para já ir despertando. Ambientando. E nas vinhetinhas a gente já viu que a coisa ia pegar fogo, porque elas já se divertiram pra caramba. E vai ser dia 26 e 29 na Mário de Andrade, que horário? 26, quarta-feira, próxima agora, às 15 horas. 15 horas. Gratuito, é só chegar, pegar a sua senha e entrar. E no dia 29, no sábado, às 14. Na quarta é às 15 e no sábado às 14. Olha que legal. Sempre gratuito. Super legal, gratuito pra criançada. E os pais também acabam aproveitando, né? Aliás, amanhã a gente vai fazer em outro centro cultural, que é o Centro Cultural Grajaú, às 16 horas. Gratuito também, então é só chegar. Amanhã, domingo. E tem algum Instagram, alguma... Tem. Pelo Mundo Cia de Teatro, que é a companhia. Cia de Teatro. Aí tem lá as informações todas. Tem posts da peça. Dá para ter mais ou menos uma ideia do que legal, gente. É uma dica maravilhosa aí de teatro gratuito. Para você, para seu filho, para sua família. É muito importante você levar seu filho ao teatro, porque pode ter certeza que ele não vai esquecer pro resto da vida. Sim. Eu lembro, formação de público, esse momento é muito, muito legal, né? De passeio com o pai, com o filho, no teatro. Sim. Isso cria o vínculo e deixa a criança já pegando gosto pela cultura, pela arte. É gostoso essa reação da criança. É muito legal ver só uma turma de crianças, porque é um tipo é um tipo de reação. Elas têm um tipo de... Com os pais já tem alguma coisa mais de tirar dúvidas, de comentar algum momento, de perguntar o que significa isso. É interessante. Com as crianças rola mais uma adrenalina, uma diversão, uma brincadeira coletiva. Com os pais é um pouco mais intimista, mas sem deixar de reagir, obviamente. Mas é interessante essa troca que tem do pai com a filha, porque o que é muito legal dessa peça é que muitos pais falam no final: nossa, eu adorei a peça porque eu não conhecia a história do Gandhi. Eu conhecia o geral, mas assim, eu não sabia de momentos importantes da vida dele. Que legal. E isso é muito bacana, porque não é a Branca de Neve, que é ótimo, lógico, que, enfim, tem essa função, mas é uma história já conhecida. Sim. E essa história, claro, embora tenha um monte de brincadeiras que seja direcionada para as crianças, tem a história acontecendo simultaneamente. Sim, que acaba interessando a todos, né? Exato. Muito legal. Parabéns pelo trabalho. E você que está escutando a gente aqui, quiser participar desse papo, a gente está no finalzinho, mas se você quiser, eu tenho 2 pares de convite para minha peça Desinfluencers, hoje às 9h, no Teatro Santa Cruz, uma comédia bem divertida, 31710221, 3262-4490. Liga para cá e garante seu par de ingressos. Está no finalzinho, mas corre que dá tempo. A gente já está acabando, Thiago. Sério? Nossa.
Pois é, acho que, vamos até 25 e pouco. Você quer deixar mais algum... Eu queria convidar todo mundo. Eu já fiz o convite, mas vou reforçar. Amanhã, às 16 horas, no Centro Cultural Grajaú. A gente vai fazer o espetáculo gratuito, é só chegar. E na quarta-feira, dia 26, às 15 horas. E no sábado, dia 29, às 14 horas... Na Biblioteca Mário de Andrade, no Teatro da Biblioteca Mário de Andrade, também gratuito, é só te retirar a senha. Gente, a Biblioteca Mário de Andrade, se você não conhece, pelo amor de Deus, aqui no centro de São Paulo, é um lugar fantástico. Esse teatro da Biblioteca Mário de Andrade é uma graça. Então vale a pena o passeio, então vai lá, conhece a biblioteca, vai ao teatro assistir o Remetente Gandhi e tá com o passeio da tarde completíssimo, né? Sim, pode chegar antes e conhecer a biblioteca ou ficar depois. Ou ficar depois. É um lugar agradabilíssimo. Porque o horário é 2 da tarde ou 3 da tarde, né? Super dá para você ou antes ou depois. Sim. Aí fica a critério do público. Vocês escolhem qual que é o melhor horário para conhecer a biblioteca. Ai, obrigado, Thiago. Adorei nosso bate-papo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vou deixar um beijo para Natália Lorda, que também está no espetáculo, né? Minha querida amiga. Exato. Eu que agradeço muito a oportunidade. Obrigado mesmo. E eu mando um abraço para todos vocês e um convite para não deixarem de assistir o espetáculo. Muito obrigada, Thiago, e vocês que estão ouvindo a gente. Muito obrigada pela companhia, é sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se vocês quiserem falar comigo, pode falar através do Instagram, @Vanessa Goulart com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube, Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Beijo.